Olá, bom dia, tudo bem? Graça e paz, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu quero mandar mais uma mensagem para vocês e quero pedir que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração e a sua mente para que você entenda a mensagem que eu vou passar para você. Que o Espírito Santo de Deus esteja aqui comigo, passando exatamente o que Ele quer que eu passe para você no dia de hoje, tá bom? Para começar, eu vou fazer uma oração, rapidinho, tá bom? Senhor nosso Deus, Pai amado, querido e santo, entra, Senhor, no coração, entra na casa, entra na mente de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem. Senhor Jesus, que seja o Senhor falando com ela, não eu, que a minha voz chegue, mas é o Senhor que vai ministrar para ela a palavra. Eu peço que o Senhor, Papai amado, faça entender e faça, Senhor Jesus, com que ela venha, Senhor, a praticar aquilo que o Senhor vai nos ensinar no dia de hoje. Amém. Amém? E para começar, eu quero ler aqui em Salmos de Davi, é o 32, e os versos é o 3, o 4 e o 5, que diz assim, ó. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Então hoje eu quero falar sobre arrependimento de pecado, sobre aquilo que realmente nos leva à salvação, né? Por quê? Porque o arrependimento e a renúncia, ela está na Bíblia inteira. Então a gente vê assim na Bíblia falando sobre renúncia, falando sobre perdão de pecado, né? Mas para tudo isso, a gente precisa ter o arrependimento. Mas não é um arrependimento qualquer, não. É o arrependimento, aquele que você faz alguma coisa e você se arrepende no fundo da sua alma de ter feito. Sabe? O arrependimento é aquilo que você não quer fazer, não queria fazer, mas fez. Então aí, quando você fez, como é que vai resolver isso? Depois que você já pecou, depois que você já fez atrocidades na tua vida, como é que você vai resolver isso? Primeiro você precisa entender, aceitar, reconhecer que você fez algo errado. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você fez algo errado. E isso, o teu interior vai te acusar. A tua mente, sabe? Aquele peso que vem nas suas costas, aquela dor no coração. Isso daí é um sinal de que você se arrependeu daquilo que falou, que fez, daquilo que daquela ação que não foi legal. Você vai sentir. O pior, o ruim, é quando você pratica ou você faz assim, aquela pecado que é a iniquidade. A iniquidade é um pecado que você se acostuma. A iniquidade você se acostuma a pecar, você se acostuma a errar. Para você é normal. Normal errar, normal pecar, e normal ofender, e normal falar palavrão, fazer coisas horrendas. Para você é normal. Isso é a iniquidade. A iniquidade é muito perigoso. Você não pode, de maneira alguma, deixar a iniquidade chegar na tua vida. Se acostumar com o pecado. Não quer se arrepender, não vai se arrepender. Não acha que tem que se arrepender de nada. Por quê? Porque você fez, você gostou e é um pecado bom, para que você vai se arrepender de um pecado tão bom. Já aconteceu isso comigo. Muitas vezes a gente peca, lembra do passado e tem que pedir perdão, porque o nosso passado tem que ficar lá no passado e resolvido. Nosso presente tem que estar aqui, eu sempre falo isso. Nosso presente, ele tem que estar resolvido o passado. Nosso presente tem que estar limpo, tem que estar tranquilo. O passado não pode vir pro presente, a não ser que seja alguma coisa, né, que não tem como. Nossos filhos, nossos netos vieram lá do passado, mas vai permanecer com a gente e cheio de amor, certo? Mas a gente não pode. Outra coisa é a transgressão. A transgressão nada mais é do que a desobediência. Então, quando você desobedece, também é um pecado. Desobedecer o quê? Tudo.
Às vezes a gente acha que eu não posso desobedecer só a palavra de Deus. Não é só a palavra de Deus. É tudo aquilo que está à nossa volta. É no seu trabalho, a desobediência para o seu chefe. Isso daí vai causar dor para você. Isso daí vai causar mágoa, vai causar muitos sentimentos ruins, tá? E isso vai te fazer mal, né? Vai te fazer pecar. E o pecado nos afasta de Deus. Então vamos tomar muito cuidado com isso também. Então, dentro de casa, né? Transgredir também dentro de casa, desobedecer alguma coisa dentro de casa. A gente tem limites, né? A gente tem regras. Desobediência de regras também é uma transgressão. Então, só pra gente entender o pecado, a iniquidade, o pecado da iniquidade e o pecado da transgressão. Entendido isso, vamos vir aqui para o que eu quero hoje falar, mas eu quero ser bem rápida. Então, olha só, eu até escrevi para a gente ser mais rápido, né? Quando eu tenho que alguma oportunidade na igreja, eu gosto de levar escrito, porque eu falo que vai mais rápido. Se eu começar a falar, aí esquece, porque aí eu vou embora. Então, veja bem. Então, esse arrependimento, ele tem que causar, ele tem que ter... Você tem que sentir uma dor na sua alma. O arrependimento, você se arrepende do fundo do seu coração. E só você e Deus vai saber. As pessoas que vão olhar para você, elas não vão saber porque elas não conhecem o seu interior. Elas não conhecem o seu pensamento. Mas Deus sabe de tudo. Então, o arrependimento que você tem que doer na alma. O arrependimento que você tem que ter é aquele que te traz, assim, uma dor, sabe? Eu não queria ter feito. Não pode deixar esse arrependimento virar culpa, porque nós somos falhos, a gente vai sentir culpa também. E isso daí é normal até que a gente consiga sair disso. Porque como Judas, quando traiu Jesus, né? E ele caiu em si do que ele tinha feito, ele teve o quê? Ele teve o arrependimento dele. Não foi um arrependimento que a gente volta atrás, assume, né? Reconhece e depois pede perdão. Não. Ele teve uma culpa. Ele teve uma culpa tão grande, né? Que isso daí levou ele à morte. Tá? Então, nós não podemos deixar esta culpa, né, e nos levar à morte, tá? Nós precisamos... tem um outro nome, que agora me falha da memória, eu não escrevi aqui. Mas tudo bem, a gente vai falando. Não podemos deixar. Tem que ser assim, tipo, Pedro. Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Ele falou, não, imagina, eu não vou. A gente tem a mania de achar que a gente é super herói, super heroína. Não vai acontecer, né? Tem um pastor meu lá de Curitiba que ele fala assim, olha, a carne, você não tenta converter ela. Você foge dos desejos da carne. Foge dos desejos da carne. Não adianta você lutar com a carne porque você não vai conseguir realmente converter ela, tá? Então, foge. Esse desejo da carne a gente tem que fugir, não tem que enfrentar. Eu vou olhar aquele nudes ali porque eu posso. Aquela cena, né, excitante ali. Aquela seduçãozinha. Não, foge. Sedução. Olha, essas coisas assim, você tem que fugir. Não pode, porque isso daí vai te pegar. E vai pegar bonito. E tem muitas vezes que pega, você gosta e aí vai virar iniquidade. Outras vezes, pega e você não, sabe, não vai conseguir sair, tá bom? Então vamos ter muito cuidado. Então vamos fazer como Pedro, que quando o galo cantou, ele caiu em si e aí sim ele se arrependeu. Gente, presta atenção, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e ele só veio a se converter quando Jesus estava lá sendo crucificado. Né, quando ele estava lá já entregue para ser morto e Pedro negou. Só que logo em seguida, quando o galo cantou, que ele se lembrou das palavras de Jesus, ele se converteu. Ele começou a chorar. Ele teve um arrependimento, tá bom? Então isso daí é o que nós devemos fazer. Por mais duro que seja, por mais pecado, aquele pecado cabeludo que você já fez, o único pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é aquele pecado que a gente pode, mas não deve, é contra o Espírito Santo. Não vamos cair nessa cilada do diabo, não, pelo amor de Deus, tá? Então depois a gente sente aquela tristeza de espírito, uma amargura na alma, né? E tem vergonha.
Quando você se arrepende, você fica com vergonha do seu pecado. Quando é o pecado da iniquidade, que você se acostuma, você não tem mais vergonha. Você comete o pecado, você faz o que for e não tem vergonha. Pelo contrário, tem gente até que se orgulha de algum pecado. Fiz mesmo, peguei mesmo, falei mesmo, sou assim mesmo. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Deus não te fez assim não, ô infeliz. Deus não te fez assim, presta atenção. Deus te fez um ser para ser sempre, cada vez mais, evoluindo para perfeição. Não estou dizendo uma perfeição de Deus. Estou dizendo cada vez mais melhorar a sua condição. Cada vez mais viver na presença do Senhor e afastar o pecado, entendeu? Nós somos pecadores, nós nascemos de um homem e de uma mulher do pecado, nós não tem como. Só que o pecado diário, aquele pecado corriqueiro, nós não podemos ter. Nós temos que afastar da gente, entendeu? Olha, é incrível, Davi aqui... Olha só, quando Davi aqui, ele fala que enquanto ele se calou, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando ele se calou, quando ele não confessou o pecado. Quando ele não reconheceu o pecado dele, ele foi calando e o pecado é o quê? O pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado nos leva à morte. Você mesmo não entendendo que você não vai se arrependendo, você vai criando uma crosta, sabe? Criando aquela barreira, ficando ali naquele como que eu vou dizer? Naquela prisão, sabe? Prisão do pecado, ali você fica preso. Sabe pessoas quando vicia, quando tá nas drogas, na bebida? Isso daí é realmente viver em trevas. Isso daí é uma prisão espiritual. A pessoa não consegue sair, não consegue se livrar disso, né? Por quê? Porque ela está realmente vivendo uma condição que de momento, de início, ela achou que fosse sair fácil, né? Brincou com a carne e de repente quando o vício veio, ela não conseguiu mais sair. Aí ela ficou nessa prisão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque esse calabouço é muito difícil de sair. E aí Davi fala assim, ó, mas, então, e de dia e de noite, a mão de Deus pesava sobre ele. Por que ele fala que a mão de Deus pesava? Porque eu acabei de ler. O pecado, quando você reconhece que pecou, quando você tem quer se arrepender, tem essa vontade de se arrepender, quando você tem um coração contrito, quando você tem um coração obediente a Deus, quando você vive na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está contigo, o Espírito Santo de Deus, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos orar todos os dias. Espírito Santo, me convença do pecado, me convença da justiça, me convença do juízo, todos os dias. Ah, eu sou crente, eu estou direto na igreja, não preciso disso. Precisa. É o crente que precisa mais. O ímpio, ele precisa de conversão. O crente, ele precisa de libertação. Então, todos os dias, nós vivemos num cativeiro. Todos os dias, nós precisamos nos livrar desse cativeiro. E quem nos livra do cativeiro é só Jesus. E é pelo quê? Pelo arrependimento, tá? Perdão dos pecados, eu me arrependo, eu peço perdão, eu reconheço o que eu fiz, eu peço perdão. Deus, ele é tremendo, ele vai me perdoar porque ele conhece o meu coração. E Davi dizia aqui, ó, então, aí ele falou assim que a mão de Deus pesava. Então, tipo assim, pensa em você levando uns 50 quilos, não vamos pôr muito peso não, uns 50 quilos nas suas costas, e aquilo tá pesando, você vai andando. Quanto mais você anda, mais aquilo pesa. Por quê? Porque você vai cansando as pernas, você vai cansando os braços, você vai cansando as costas. Então, quanto mais você anda, mais vai pesando. O pecado é assim. Quanto mais você peca, mais vai pesando. Quanto mais você peca, mais vai te deixando cabisbaixo, te deixando preocupado, te deixando com esse peso na consciência, com tudo de ruim que você imaginar. Aí, ele fala assim, ó, mas eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri, tá? Então ele chegou assim e falou, eu confessei que eu pequei. Eu não encobri nada do que eu fiz. Eu falei, pecado a gente confessa e fala pelo nome. Pecado a gente fala pelo nome, sabia? Fala assim, ó, quando você vai pedir perdão do pecado, você fala, Senhor, perdoa porque eu menti, perdoa porque eu traí, perdoa porque eu fiz isso, perdoa porque eu fiz aquilo, perdoa porque eu sou assim, eu quero mudança, eu tive eu me converti, eu tive uma conversão, então eu quero mudança, eu preciso, Senhor, de mudar. Então você precisa dar nome ao seu pecado, tá? Não é assim,
perdoa todos os meus pecados. Claro que Deus sabe quais são os seus pecados, mas Ele quer que você fale, Ele quer ouvir quais são os seus pecados, tá bom? E aí Davi falou assim, ó, mas eu confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri não, eu falei tudo. E aí ele falou assim, ó, vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. O quê? O que eu vou confessar? As minhas transgressões. O que é uma transgressão? Que eu já falei pra você. É uma desobediência. Então ele falou assim, eu vou confessar a minha desobediência. E o Senhor vai perdoar a maldade do meu coração. Vai perdoar toda a maldade do meu pecado. Porque Deus, Ele é tremendo. Deus faz isso. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele te conhece. Só que às vezes nós não nos conhecemos. Entendeu? Por isso que a gente precisa reconhecer, assumir os pecados. Assumir que errou. E assim a gente vai e Deus pede perdão, né? E Deus perdoa os nossos pecados, tá? Ó, e aí a gente vai falar pra perdoar pecado tem o arrependimento, né? E temos que nos arrepender não pela punição. Sabe aquele negócio assim, eu vou me arrepender porque senão eu vou ser punido, porque senão Deus vai me dar castigo, vai me castigar. Deus não castiga ninguém, tá? São as consequências que nós fazemos, dos atos nossos, das escolhas nossas, que faz a gente sofrer. Não é Deus, tá? São consequências dos nossos atos, presta bem atenção. E aí fala assim, então, não. A gente precisa se confessar os nossos pecados de verdade e nos arrepender deles, porque cada vez que eu peco, cada vez que eu não me arrependo, cada vez que eu vou fazer alguma coisa de ruim, eu estou crucificando a Cristo, eu estou negando Cristo. Sabe por que eles crucificaram Cristo? Porque eles negaram tudo que Cristo fez. Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque naquela multidão, a maioria daquela multidão tem quase certeza, não estava lá para certeza absoluta. Mas, gente, naquela multidão existiam pessoas que Deus curou, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus salvou, que Jesus, sabe? Existia ali naquela multidão. Então, nós precisamos fazer o contrário, reconhecer que Cristo, Ele veio ao mundo para perdoar o meu pecado e o seu, através do arrependimento genuíno, verdadeiro, porque Ele quer me salvar, Ele quer nos levar para o céu. Eu não posso entrar no céu de qualquer maneira, porque a graça, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Qualquer hora eu falo sobre isso, tá? Então aí a gente vem aqui, ó. A gente conhece o arrependimento da pessoa, a gente vai conhecer que a pessoa se arrependeu pela mudança de mentalidade, de comportamento. A pessoa muda, a pessoa se transforma quando ela realmente se arrepende, tá bom? E aí vem o pecado, ele é um ato da humanidade, porém na conversão Deus começa a trazer a nossa vontade, a mudança de confessar pecados, entendeu? Ó, para você ter uma ideia, lá em Mateus 4,17, Jesus pregou dizendo assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, Jesus falou assim, olha, a partir do momento que você se converte, chegou para a tua vida o reino de Deus. Então, você vai ter que se arrepender de todos os seus pecados. Você vai ter que reconhecer o que você fez, o que você pecou, entendeu? E é dessa maneira que a gente vai chegar ao céu. Você tá entendendo? Ninguém entra no céu de qualquer maneira. Não adianta você achar que Deus é amor e que porque Ele te ama, Ele vai aceitar tudo que você está fazendo de errado e ainda vai te levar lá pro céu. Não vai. A palavra de não sou eu que tô falando, né, missionária? A palavra de Deus fala, não vai. Não vai. Isso tá na Bíblia inteira. É só você procurar que você vai ver. Sabe, eu não posso me estender muito aqui, mas é tanta coisa, gente. Tanta coisa. Olha só, Provérbios 28 e o 13 diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se você confessa e deixa o pecado, a transgressão, a iniquidade, você deixa, você não sabe, mas eu vou pecar porque eu sou ser humano. E realmente, só que a gente precisa entender o que é esse pecado que nós estamos falando. Como que acontece esse pecado que a gente está falando. Você entendeu bem como é que é? Em 1 João
8, cadê? 1 João 8, 9, é rapidinho, só vou ler isso aqui pra gente encerrar, tá? Diz assim, ó, aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, não é essa não. Deixa eu ver aqui, 1 João... Aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então fica com essa palavra. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção. Arrependa-te enquanto é tempo. Peça perdão. Procure quem você magoou. Perdoa quem te magoou. Sabe? Peça perdão para quem você magoou e perdoa aquele que você que te magoou. Isso daí vai te ajudar. Você vai ver a paz que excede todo entendimento entrar dentro de você. A paz que excede todo entendimento, ele vem através da nossa honestidade, da limpeza, sabe? Quando você se limpa do pecado, da iniquidade, da transgressão, quando você realmente não tem orgulho, sabe a humildade? Quando você é humilde para pedir perdão, para reconhecer, para estar sempre assim buscando a verdade, isso daí te traz uma paz muito grande. Em meio a turbilhão de guerras lá fora, nós estamos vivendo um tempo assim meio tumultuado, né? Na política, mas Deus, ele é tremendo para te dar uma paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, querido e santo, está aqui, Senhor, um povo, Papai amado, que quer morar no céu, um povo que quer se arrepender, um povo, Senhor Jesus, que precisa do Senhor para isso. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, vá em cada coração, em cada casa, em cada mente, transforma, Senhor. Faz, Senhor Jesus, com que essa pessoa queira mudança de vida, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, no Teu Espírito Santo, meu Deus. Eu creio, Senhor, na Tua misericórdia. Creio no Seu amor. Creio, Senhor Jesus, na remissão de pecados. Creio, Senhor, que o Senhor já perdoou cada um dos pecados. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe. Qualquer hora a gente volta.